Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Maíra Marcondes Moreira, que é psicanalista e tem uma pesquisa na PUC Minas de doutorado na psicologia, e também tem um livro que já está na segunda edição, que a gente vai conversar aqui, que é resultado do mestrado. Ela vai poder falar um pouco melhor sobre esse livro e também sobre a pesquisa atual dela. E eu agradeço muito a sua presença e já vou te passar a palavra perguntando primeiro da sua formação, para você contar um pouquinho como que foi esse mestrado, né? Como que surgiu esse tema aí para você, né? Que tem a ver com o feminismo, relação disso com a psicanálise. Obrigado pela sua presença aqui, Maíra, que está em Belo Horizonte, né? Que eu gosto de falar também, as cidades, as pessoas. Bom dia, Maíra. Bom dia, Caio. Bom, eu quero te agradecer muito, primeiramente, pelo convite. E, bom, essa pesquisa ela é fruto de uma inquietação que eu carregava há muito tempo dentro da minha trajetória na psicologia. Eu sou formada em psicologia pela UFMG, fiz o meu mestrado lá, e esse livro é um resultado qualificado do mestrado. E no doutorado eu estou dando continuidade e propondo outros temas que também articulam a questão do feminino, do feminismo e da política. E, bom, eu tinha um incômodo muito grande na época da graduação, onde eu participava de vários coletivos feministas, coletivos que eram autonomistas, autogeridos, eles tinham uma perspectiva e modos de pensar táticas, estratégias bem voltados para as práticas anarquistas, para as práticas anarco-queer, e eu tinha um incômodo muito grande com o modo como a psicanálise era, por muitas vezes, lida, interpretada pela teoria, até porque eu também estava no meu processo de análise. E, bom, eu me aproximei da psicanálise primeiro pela crítica, a crítica que a Butler apresenta através de outras autoras que são feministas francesas, a psicanálise, muita interlocução dos limites, e eu fiquei muito interessada não só em desembaraçar um pouquinho dessas críticas, desses mal-entendidos, até porque tanto a psicanálise quanto o feminismo são contemporâneos um ao outro, né? De acordo com alguns autores, e tem esses objetos, né, do sexual, do que é o feminino, qual é a verdade do sexo em comum, mas também porque eu vi alguns tipos de aproximações possíveis a serem realizadas a partir de Lacan e a partir de Butler, quando o Lacan vai falar da inexistência da mulher, e quando a Butler vai falar de uma política feminista que consiga subverter o que a gente entende por identidade. Então, é daí que foi surgindo essa inquietação e foi surgindo essa pesquisa, que deu origem ao livro, que é o resultado qualificado do meu mestrado, que chama O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. Muito legal, Maíra. Conta como que é essa relação entre feminismo e feminino para você, a diferença dos dois termos e a sua resposta, né? Para antecipar um pouco, não precisa contar tudo que você pensa no livro, mas para antecipar para as pessoas terem interesse também em ter a resposta lá no livro, né? Se o feminismo é feminino. Uhum. Bom, eu escolhi essa pergunta, até sabendo que ela poderia gerar alguns tipos de mal-entendidos sobre o que eu queria transmitir com o livro, mas ela é uma pergunta também amplamente produtiva, porque dependendo a quem se endereça ao livro, a pessoa começa a tentar já produzir alguma coisa de antemão. E, assim, se o feminismo é feminino, isso já foi um debate muito forte no feminismo dos anos 70, de pensar se haveria um modo propriamente feminino das mulheres adentrarem o campo da política, principalmente na época que as discussões estavam muito centradas nessa divisão entre público e privado. Tem toda a questão também do quanto que o feminismo se esforçou para desconstruir, dessencializar, dessubstancializar toda uma ideia de que existe um feminino arcaico, primitivo, natural, né, que antecipa todos os gestos, essa ideia de uma essência que serve, inclusive, para justificar diversas formas de opressão sobre o corpo das mulheres.
E, por último, de uma discussão que hoje em dia é muito atual, que é sobre qual que seria o lugar das mulheres trans dentro do feminismo, qual que seria a possibilidade para os homens trans dentro do feminismo, para os corpos que, de certa forma, ou não se adequam ao que a gente entende por feminino, ou que tentam adentrar esse campo e encontram um grande rechaço por parte de todo o movimento transfóbico no interior do feminismo. Então, eu acho que, assim, primeiramente, é interessante a gente pensar assim, como que a categoria identitária se faz presente e como que ela é muito ideológica. Apesar de a gente ter dentro do feminismo toda essa crítica à essência, à substância, né, que não existe nada de natural, de fato, no feminino, na feminilidade, do que a gente entende por feminilidade, como que também partir da identidade faz com que a gente necessariamente crie outros processos de exclusão, crie processos de diferenciação, rupturas, fragmentos, né? Consistir esse ideal da mulher, essa identidade de mulher, isso gera necessariamente grandes processos que são muito violentos, né? Que estão sempre também através de uma sobredeterminação sobre os corpos, né? Vocês precisam performar de fato a feminilidade, quanto uma exclusão naqueles corpos que não vão conseguir lograr essa posição, né? Então, assim, como que ficariam, então, as mulheres negras? Como ficariam as mulheres lésbicas? Como ficariam as mulheres que são prostitutas? Qual seria esse ideal de feminino que o feminismo está tentando trazer, né? Pensar um pouco os limites da categoria identitária em termos políticos e do que isso implica também para a gente pensar o que a gente entende por sujeito. Muito interessante. Conta um pouco mais como que você organizou isso no seu livro, a estrutura dele. Você falou do Lacan e da Butler. Como é que é a relação desses dois autores? Bom, eu acho que aí a gente já pode entrar para o subtítulo, né? Que o subtítulo consegue indicar algum caminho para quem fica um pouco perdido com essa primeira provocação, né? A inexistência da mulher e a subversão da identidade. Bom, esse é um aforisma lacaniano, que a mulher não existe, que é algo que ele vai dizer, inclusive, para situar que existe algo na relação sexual que não existe. A relação sexual ela não existe assim, um par romântico perfeito, não existe nenhum ideal de completude, de unidade entre os corpos, não existe... existem parcerias sintomáticas, parcerias que estão mais ou menos certo, mas não existe nenhum objeto de amor adequado, né? É uma tentativa do Lacan também de trazer algo do campo da lógica para pensar a questão do feminino e do masculino, para dizer que a gente pode pensar o feminino e o masculino sem trazer necessariamente a categoria do sexo, do dado biológico, nem das expressões de gênero, nem de caracteres secundários, nem nada que a cultura tenta nomear como feminino e como masculino. E a Butler, por seu lado, ela tem um livro que é muito importante, né, que chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que é a segunda parte do subtítulo é Subversão da Identidade por conta desse livro, onde ela vai falar assim, bom, de certa forma, no feminismo a gente pressupõe que existe um sujeito e agente mulher. O que poderia ser feito, pensado politicamente, se a gente prescindisse ou a gente fizesse um uso diferente da categoria identitária dentro da política? O que isso implica em termos de ação política? Então, assim, o que eu percebi é que, de certa forma, de formas muito contrárias e diferentes, até porque a Butler está fazendo uma super crítica à categoria identitária, e o Lacan está tentando trazer algo que é do campo da lógica, que é do campo do gozo, para a gente pensar o sujeito, a gente pensar o sujeito em termos de indeterminação. O gozo, para o Lacan, é alguma coisa que o sujeito experimenta, né? Então, assim, um sujeito, independente dos seus atributos, independente de como ele é nomeado ou como ele se identifica como homem, mulher ou o que for, ele pode experimentar uma posição masculina ou uma posição feminina. É algo que ele experimenta, é algo que tem uma coisa da contingência presente, não é algo assim, eu sou o tempo inteiro esse sujeito dentro dessa posição. E isso é algo interessante que ele vai tentar falar um pouco assim que do lado masculino. A gente teria algo que seria mais voltado para as identificações, para os ideais da cultura,
para os semblantes, sujeitos que estão, de certa forma, melhor ancorados e também alienados em todo o mito do patriarcado, da distribuição social dos corpos, que tem muito essa questão do gozo fálico, que é o gozo de ter, né, o gozo da posse, e tem um gozo feminino que o sujeito experimenta em situações onde se percebe despossuído de algo, em que ele se depara com algo que é do campo da sua indeterminação. E essa é uma crítica que a psicanálise traz a toda essa noção de sujeito racional, que é muito interessante, porque ela justamente permite algum tipo de manobra, algum tipo de linha de fuga também, dessa superdeterminação do sujeito que a nossa sociedade exige e impõe sobre os corpos. E a Butler, por sua vez, ela vai começar a pensar os limites da categoria identitária, porque ela entende que a identidade ela pode sobrepujar os corpos, ela entende que a identidade ela não consegue representar, de fato, politicamente todos os corpos, há um limite na representação da identidade, e pensar, bom, como que a gente poderia fazer política sem partir sempre necessariamente do pressuposto identitário? Porque quando a gente parte do pressuposto identitário, a gente presume que para se fazer política a gente precisa de uma identidade, criar um ideal de mulher forte, que seja forte o suficiente para a gente poder extrair um traço e intercambiar por todas as mulheres, né? E aí a gente forma um grupo, uma unidade, daí a gente forma um universal para todos. Qual que é o problema dessa política? Primeiro que, a partir da política de identidade, a gente cria algum tipo de processo de exclusão. O outro problema é que é uma política de jogos de cartas marcadas. Isso já está colocado, que é assim que a gente deve agir politicamente, né? É assim que o Estado impõe toda uma gramática de se fazer política aos movimentos sociais. Façam política dessa forma, impõem aos corpos, se representem dessa forma, se façam conhecer dessa forma. E isso não produz nenhum tipo de movimento, de fato, de ruptura, movimento de superação daquilo que está colocado, daquilo que está imposto. Então, a Butler vai começar a pensar o que seria possível fazer em termos políticos a partir da indeterminação. Então, o que eu notei é o seguinte, que o que o Lacan fornece, quando ele vai falar da inexistência da mulher, é uma possibilidade de a gente pensar os modos de ação política a partir das modalidades lógicas de gozo. Existe uma lógica por detrás da forma como a gente faz política. Se a gente parte da identidade, que seria um modo masculino de se fazer política, ou se a gente partir da indeterminação, da inexistência, que seria um modo feminino de se fazer política. Muito bom, Maíra. Eu tinha duas perguntas para fazer, uma é sobre a relação com a psicanálise mais genericamente, para você falar um pouco como é que o Lacan dá um passo adiante, talvez, ou se não dá, se que isso já estava no Freud, com relação a essa possibilidade de pensar a psicanálise de um outro viés desvinculado do patriarcado. Tem críticas, né, sobre essa relação inicial da psicanálise e tal. Eu queria te ouvir sobre isso. E também sobre a questão, para pensar o nosso contexto atual, né? Eu me lembro da vez que a Butler veio ao Brasil, que foi muito criticada por certos movimentos, porque diziam que ela era uma adepta da chamada ideologia de gênero, inventaram esse termo e tal. Eu queria também te ouvir sobre como que você pensa isso e como que o seu livro pode ajudar a desfazer certos mal-entendidos sobre o que é a questão do gênero. Bom, são ótimas colocações que você está trazendo, né? Primeiro, a gente pensar a questão do Freud. Eu não gosto muito desse tipo de discussão assim que coloca o Lacan dá um passo a mais. Bom, o Lacan ele faz um retorno a Freud a partir de todo um instrumental teórico que ele tinha disponível na época, tentando desconsistir algumas coisas que já estavam presentes na teoria freudiana, tanto que nessa proposta ele fala o inconsciente freudiano e o nosso, né? Ele dá algum tipo de passo em construção da sua própria teoria, mas ele sempre se refere a si mesmo como freudiano. Ele até fala, sejam vocês lacanianos, eu sou freudiano. Pois bem, eu acho que o Freud ele tem toda uma posição clínica de falar que a gente não deve aderir necessariamente
as críticas feministas que foram colocadas para ele na época. E apesar de, em alguns momentos, a teoria psicanalítica pode ser, sim, considerada uma teoria que faz gênero, no sentido de, ao descrever quais seriam os lugares para os homens e para as mulheres, ela também, de certa forma, fornece uma certa gramática de que as mulheres são assim, os homens são de outra forma. Isso é um jeito de generificar, né? Um jeito de reforçar lugares, psicologizar algumas posições. E essa é uma crítica muito pertinente que as teorias de gênero e as teorias feministas fizeram à psicanálise. Mas é algo muito interessante que a psicanálise fornece também quando ela começa a fazer uma crítica à noção que vigorava de sujeito como sujeito racional, pensando que o sujeito é um sujeito inconsciente, que o homem não é senhor na sua própria casa. Ao trazer isso, e o Freud também ele formula traz algo muito importante sobre a questão do sexual, nesses movimentos também de criar algum tipo de descontinuidade sobre o sujeito, ele permite a gente pensar uma teoria que é emancipatória, não dentro desses modelos identitários, desses modelos que já exigem a racionalidade moderna. Então, é interessante que a gente vai ver na teoria freudiana como que ele pensa todo um campo sexual, pulsional, e depois ele tenta organizar isso a partir do complexo de Édipo, do complexo de castração. Então, o sexual na teoria freudiana, ele é tanto aquilo que cria essas linhas de fissura, que tem uma coisa que, de certa forma, extrapola todos os limites que a gente tenta colocar, e também, mas a diferença sexual também ela é constitutiva desses corpos, né? Então, é interessante a gente ver tipo assim, como que até hoje a diferença sexual tem todo ela serve de base para uma diferenciação ontológica de quem seriam os corpos, como que nós deveríamos nos interpelar, ou é ele, ou é ela, né? Como que a gente se relaciona a partir daí. E o que o Lacan vai tentar fazer a partir de Freud, quando ele vai pensar a questão da inexistência da mulher, o que seria um modo masculino de gozo, ele retorna a Freud. Então, ele retorna aos mitos de Édipo, ao mito de Totem e Tabu, para pensar o lado masculino, para pensar que, do lado masculino, a gente tem alguma coisa do mito do patriarcado e do parricídio, que se faz presente, os sujeitos se alienam através de um ideal, através de uma identificação, se alienam através da figura do pai, mas que isso não é suficiente para dizer o sujeito, né? O sujeito ele não está reduzido à questão da identidade, até porque a identidade não é um conceito psicanalítico, né? A psicanálise usa da identificação, que é pegar o quê? O traço, né? Existe algum elemento que me liga afetivamente a um sujeito, mas esse elemento ele não é necessariamente uma tentativa de reforçar uma identidade. E o que o Lacan vai fazer do lado feminino, que é um grande passo, é justamente tentar pensar assim, bom, o que eu posso pensar em termos do que seria, então, o feminino para a clínica, para a psicanálise, sem ser a partir do sexo e sem ser a partir do gênero, mas continuar vendo sim alguma referência à diferença sexual. Tanto que ele coloca, né? Modo masculino de se gozar, modo feminino de se gozar, mesmo que qualquer corpo esteja passível de experimentar este ou este gozo. Muito legal. E sobre a questão da Butler, a questão da chamada, né, assim chamada ideologia de gênero, esse termo que criaram para poder criticá-la sem conhecê-la, né? É interessante que eu estive presente em São Paulo no evento que teve no SESC em 2015, que ela participou. Foi 2015? Acho que foi 2000, não estou lembrada agora exatamente o ano. Mas eu achei muito curioso, porque tinham muitas pessoas presentes no evento e o evento ficou meio que dividido, né? Tinham várias placas assim, falando que na Europa querem acabar com a masculinidade, e menino nasce menino, e menina nasce menina. E do outro lado tinha todo um esforço, assim, tinham várias pessoas tentando pegar o microfone e tentar explicar um pouco
a teoria da Butler neste evento. Eu achei até muito curioso essa tentativa pedagógica de transmissão, quando a gente vê que tem uma carga afetiva que está muito grande e que ninguém está realmente interessado em tentar compreender qual que é a proposta dela. E ela abriu a fala dela falando que justamente ideológico é tentar forçar algum tipo de coerência identitária sobre os corpos, né? Ideológico é dizer que menino veste azul e menina veste rosa, e que menino nasce menino e menina nasce menina. E é muito interessante como que esse termo foi utilizado aqui, né? Como se ideológico é aquilo que é falso, aquilo que é enganoso, e a Butler, como uma leitora de Adorno, ela entende a ideologia, tem justamente essa afinidade com a identidade, com essa tentativa de ficar o tempo inteiro, reiterativamente, consistindo o que é identidade. Menino nasce menino, isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado, isso precisa ser naturalizado. O menino veste azul, né? Tipo assim, se fosse de fato natural, não teria nenhuma necessidade de toda essa imposição discursiva sobre os corpos, que se tivesse que se manter também em tempo indeterminado, né? Ela fala que é engraçado que essas pessoas que reivindicam isso, na verdade, mostram quão falha é toda essa ficção que elas estão tentando construir, né? Se isso precisa ser assegurado, se a heterossexualidade precisa ser assegurada, se o feminino precisa ser assegurado, o masculino precisa ser assegurado, é porque isso denota que há uma ficção por detrás da forma como a gente entende o sujeito. E depois da publicação do seu livro, você começa um doutorado. Se você quiser contar um pouco como é que é a sua pesquisa atual agora, o que você está pesquisando? Então, eu estou dando prosseguimento ao livro. Eu escrevi recentemente, eu terminei um manifesto, até qualifiquei ele no meu doutorado, se chama Por uma Política do Feminino, Feminismo, Psicanálise e Anticapitalismo, que aí eu tentei fazer um esforço a mais de transmissão mesmo, porque tem alguns objetos que eles têm uma dificuldade inerente a eles, né? Então, não tem como a gente conseguir depurar e mastigar tudo que a gente está trazendo, principalmente porque são autores muito densos, né? Lacan, Butler, eu dialogo um pouco com o Adorno. Eu me sirvo muito do trabalho do Vladimir Sarfati, que é alguém que contribuiu muito para a minha pesquisa nos últimos anos, que eu estive presente até no grupo de orientandos dele. Mas aí no manifesto eu tentei fazer um esforço, inclusive, para a gente pensar por que é importante a gente questionar a categoria identitária e de como que isso, de certa forma, tem que ser feito fora de um viés liberal, fora desse paradigma do capitalismo. Porque tem muita gente que compreende mal a Butler, que entende que a Butler está defendendo que você pode ser como você quiser, você pode ser como você bem entender, cada um pode criar o seu próprio gênero, crie você também a sua identidade. E não é essa a proposta dela, não é essa a crítica. Ela não tem uma proposta realmente de massa, até porque quando ela vai falar de políticas contingentes, né? Porque ela fala da indeterminação do sujeito, ela questiona a categoria identitária e ela cria também uma teoria muito sofisticada da ação política de pensar o quê? Bom, parte da determinação que a gente poderia se servir são de políticas contingentes, né? Políticas, as demandas seriam formuladas de acordo com as pausas que estiverem em curso. A gente poderia fazer política, às vezes, se servindo de uma identidade provisória, criando um nome que, de certa forma, conseguisse abarcar algo do incômodo da época, tentando, inclusive, instaurar as condições para que aquela política, de fato, exista. Então, o que é interessante nesse tipo de movimento é que ela tenta mostrar o quê? Que a categoria identitária ela é útil a ideia moderna de sujeito, ela é útil ao capitalismo, porque para o capitalismo precisa o quê? De sujeito que se diga o tempo inteiro autônomo, autêntico, o sujeito que possa responder contratualmente para tudo que ele faz, um sujeito que acredite que todo sofrimento psíquico que ele experiencia
é um sofrimento individual, pessoal, que não tem nada a ver com a sociedade. Então, de certa forma, questionar a categoria identitária e de pensar outras possibilidades de existência é algo também que força os próprios limites de imposição do capitalismo. A gente precisaria tanto de um movimento político organizado para a superação do capitalismo, né? Não é cada sujeito agora vai se apresentar de outra forma, não é uma política individualista, mas a gente precisa também de uma certa superação desse modelo de sujeito racional que serve ao capitalismo, desse sujeito que está sempre pautado na diferença sexual, na diferença de raças, tentar entender que, bom, os corpos são generificados, eles são racializados, eles são viabilizados para a cultura de determinada forma, de modo a garantir que essa cultura funcione sempre dentro do modelo capitalista. Muito legal, Maíra. Não sei se você está com o seu livro aí para mostrar para o público que estiver assistindo. Ele já está disponível, né, para compra. A segunda edição vai sair em breve pela Scriptum. A primeira edição é essa aqui, que é da Ana Blume. Eu acho que ela já se encontra esgotada. Foi lançada em 2019 e a segunda edição está saindo muito em breve pela Scriptum. Eu acredito que ainda esse mês a gente já vai ter os exemplares em mão. Uhum. Muito legal. Se você quiser dizer alguma última coisa aí, pela Scriptum, aí depois, quando tiver, a gente coloca na descrição do vídeo aqui para as pessoas poderem procurar, né, para comprar. E aí fica à vontade para dizer mais alguma outra coisa, caso você queira, aí para a gente encerrar essa conversa. Ótimo. Eu quero agradecer muito, então, Caio, primeiro pelo convite e pela essa oportunidade de debater um pouco o meu trabalho e minha pesquisa. E quem sabe na próxima oportunidade, às vezes acho que até no final do ano, eu já estou negociando a publicação do manifesto, a gente pode se reunir novamente para apresentar esse novo material. Ótimo, vai ser muito bom. E quem assistiu a gente aqui também, agradeço. Deixem os comentários aí que vocês acharam do vídeo também para a gente continuar essa conversa. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.